Convido para comporem a mesa da próxima atividade a excelentíssima juíza titular da 15ª Vara do Trabalho de Curitiba, Paraná, Morgana de Almeida Richa. Para falar sobre o tema litigiosidade e Constituição Federal, o excelentíssimo desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ex-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Rodrigo Tolentino de Carvalho Colasso. Passo a palavra à presidente da mesa. Pessoal, muito bom dia a todos. É uma alegria estar aqui em Florianópolis com tantas fisionomias conhecidas, tantos amigos queridos. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer ao juiz José Lúcio Munhoz pelo convite para estar aqui na Escola Judicial. E, de igual forma, a desembargadora Mari, enaltecendo de imediato o trabalho maravilhoso que tem sido feito pela Escola Judicial. A emenda 45, ela chega com uma série de alterações. Uma delas, a Escola Judicial com um papel de redimensionamento das nossas leituras, como uma releitura daquilo que, enquanto judiciário, enquanto trabalho, devemos praticar. E essa reflexão, a escola tem por responsabilidade capitanear, e não é nenhum exagero, juiz Lúcio, afirmar aqui que o trabalho da Escola Judicial de Santa Catarina ele tem sido destaque no Brasil todo. A gente ouve falar da excelência da programação, da excelência das palestras, do conteúdo científico que tem sido trazido aqui, como bem demonstra esse terceiro módulo de formação continuada que está sendo desenvolvida. Bem, nós temos aqui, então, em continuidade, no terceiro módulo, a segunda conferência da manhã de hoje, a palestra, a conferência sobre o tema litigiosidade e Constituição Federal. Esse tema, eu diria que ele é central dentro da programação realizada, que é dos aspectos da litigiosidade no judiciário trabalhista a partir do direito comparado. É de uma grande felicidade a escolha desse debate, na medida em que a litigiosidade ela encontra na faceta do judiciário, na faceta da entrega da prestação jurisdicional, a faceta dos direitos. Nós temos, então, aqui um encontro de águas daquilo que Bobbio ficou célebre no seu livro A Era dos Direitos, com aquilo que se tem hoje de uma forma muito já perceptível, que o século XXI é o século do Poder Judiciário. E, assim como, durante o curso do século XX, parte da academia, parte dos autores já se apercebiam que o século XIX vinha de um século onde o legislativo teve um protagonismo importante. O século XX encontrou, na sequência, o executivo nesse protagonismo de entregar as promessas de um Estado-providência, de um Estado de bem-estar social, de um Estado capaz de trazer a igualdade formal e material de direitos e a cidadania. Bem, passou-se o século XX, de igual forma, o Estado não cumpriu com este mistério. Adentramos, então, ao século XXI e chega o papel do Poder Judiciário como aquele que vai cumprir as promessas do Estado. E olha só a responsabilidade desse papel, o nosso mistério enquanto magistrados, enquanto escola de magistratura, enquanto reflexão do que estamos entregando e do que poderemos entregar. Nós já somos oriundos de 2 estágios precedentes que não funcionaram. E será o século XXI o século do judiciário que também não cumpriu com a promessa? Então, com o tema litigiosidade e a Constituição Federal, o destaque desse encontro de um mundo garantista, de um mundo de direitos e de um mundo onde o Estado, como interlocutor desta resposta, passa a ser, então, demandado pelo cumprimento do seu papel. Está aqui para falar para nós sobre esse tema desafiante e altamente instigante o desembargador Rodrigo Colasso, que eu tenho aqui 2 incumbências. A primeira, obviamente, de apresentá-lo e a segunda, de passar a palavra à Vossa Excelência.
O currículo do desembargador Rodrigo Colasso, eu, de plano, já estou demitindo e vou dar apenas algumas pontuações sobre a carreira do desembargador Rodrigo Colasso, que é natural de Florianópolis, iniciou na magistratura no ano de 1989 e, como substituto e titular, passou por diversas comarcas no estado de Santa Catarina. Presidiu a Associação dos Magistrados Brasileiros, e aqui vem o registro, Rodrigo, do ano e da entidade, de 2005 até 2007, e, antes disso, havia já presidido a Associação dos Magistrados Catarinenses. Eu já faço uma pontuação do porquê desse destaque. Na sequência, o desembargador Rodrigo, então, foi promovido a juiz de direito de segundo grau em 2009 e, por último, em 2012, há 5 anos, figura como desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O grande destaque do currículo do desembargador Rodrigo Colasso, e aqui eu tenho a felicidade e a gratidão, juiz Lúcio, de ter sido convidada para apresentar esta mesa, porque sou grande admiradora do trabalho do Rodrigo Colasso. Nós temos na magistratura talentos que, na área da gestão, tem um destaque absolutamente impressionante. E os cenários por onde passaram e tocaram fizeram a completa diferença. O Rodrigo assume a Associação dos Magistrados Brasileiros no ano de 2005. Não por acaso, o mesmo ano em que a reforma do Judiciário ela é implementada, com a instalação do Conselho Nacional de Justiça, e aí começa uma ebulição no Judiciário que talvez tenha sido a nossa era de ouro. Eu me lembro exatamente no dia em que nós estávamos numa reunião na MB e discutia-se a resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça. Foi exatamente naquele momento onde o Conselho aprova a resolução número 7 e, de imediato, vem toda uma movimentação nacional sobre o questionamento desta resolução que vedava o nepotismo no Poder Judiciário. Eu me lembro do exato momento em que o Rodrigo falou: nós vamos propor uma ADC para validar a constitucionalidade desta resolução. E foi naquele momento que a Magistratura Nacional, por via de sua entidade associativa, movimentou um cenário de grande repercussão e modificação no Poder Judiciário. Isso não só fez, como faz a diferença. Um outro ponto de destaque no currículo do desembargador Rodrigo Colasso, a meu ver, parte de uma visibilidade das estruturas do Poder Judiciário. A MB contratou a Maria Tereza Sadek, que fez, à época, uma grande pesquisa sobre o Poder Judiciário. Até hoje, esta pesquisa funciona como mola propulsora de vários estudos subsequentes e de avaliações sobre raio-x do Poder Judiciário, inclusive para fins de visibilidade. Não para aí, o currículo do Rodrigo Colasso, ele continua junto na área da economia, com Sardenberg, enfim, eram várias inovações pungentes no momento em que a magistratura precisava de uma liderança, de um perfil de gestão e de alguém com esta capacidade de visão, de percepção sobre a gestão do Poder Judiciário. Então, com essas palavras, eu fico assim muito lisonjeada de apresentá-lo e passar, de fato, a palavra a quem tem toda a autoridade e o conhecimento no tema para nos trazer aqui algumas luzes. Inicialmente, agradecer as bondosas palavras da minha querida amiga Morgana, dizer que a próxima vez que alguém me atacar, eu vou delegar uma procuração a ela, porque eu me vi muito melhor descrito por ela do que eu me considero. Então, a partir de agora, pode aguardar que, eventualmente, vou precisar passar procurações para que faças a minha defesa. Na verdade, eu tenho aqui 2 pessoas que ajudaram muito a gestão da MB. A Morgana ajudou demais a gestão da MB, ajudou muito, não só na área trabalhista, mas em todas as áreas. O José Lúcio, eu não sou uma pessoa ligada à academia,
E, na época, nós fizemos vários eventos importantes do ponto de vista acadêmico, e quem coordenou esses eventos, quem estabeleceu esses contatos e quem permitiu que a MB conseguisse inserção no meio acadêmico foi o José Lúcio. Eu, então, tenho aqui de público que agradecer muito a vocês dois pela colaboração que prestaram àquela gestão. Também agradeço o convite à doutora Mari, à desembargadora Mari, ao desembargador Amarildo, que é meu amigo de longa data e é um grande companheiro de questões também. Eu tenho assim um apreço especial pela Justiça do Trabalho. Acho que vocês têm... Eu gosto de olhar os números, né? Os números aí que são levantados pelo CNJ. Eu sei até que vocês não, talvez vocês não tenham bem essa percepção, essa autoimagem, mas eu considero a Justiça do Trabalho, a justiça que ela tem uma característica que para mim é muito importante, é a garra de vocês para executarem os julgados. Se vocês forem olhar o índice de acúmulo de processos na instância comum e federal, o juiz do trabalho, o juiz da Justiça Estadual e o juiz federal, eles têm mais ou menos presente que com a sentença esgota o ofício. E então o processo de execução nesses outros dois ramos da justiça ele é muito ruim. Os números no CNJ são terríveis, assim, nós não conseguimos executar os nossos julgados. Embora vocês, eu sei que muitos de vocês ainda acham que não poderiam executar mais e melhor, os números da Justiça do Trabalho são excelentes. Assim, eu acho que é um caso a ser mais bem estudado e mais transposto e implementado nas outras instâncias do direito. Então, eu queria cumprimentar vocês por essa contribuição, que eu acho muito importante, quando a gente vai falar de litigiosidade, que acaba falando também de um pouco de falta de eficácia das decisões judiciais. O tema foi proposto a mim pelo Lúcio, levando em consideração, certamente, que eu não faço parte da vida acadêmica, então eu hoje não leciono mais, também não escrevo livros, e eu acho que ele procurou criar um tema amplo para eu poder me encaixar e trazer para vocês alguma coisa que seja útil na visão que eu tenho. E a visão que eu tenho, e até olhando aqui a programação completa, acho que vocês também acabam, de alguma maneira, tendo essa visão, é que a primeira crise que a gente enfrenta, é uma crise antiga, é uma crise sistêmica, de compreensão sistêmica. Eu acho que nós temos uma dificuldade de compreensão sistêmica, nós, juízes de primeiro grau, nós, juízes de tribunal, nós, juízes de corte superior, nós temos essa dificuldade de compreender o sistema. Um sistema que vem sendo, na minha visão, alterado desde a Constituição e agora atinge um ponto máximo com o novo Código de Processo Civil, um sistema que quer valorizar, acima de tudo, a justiça de antecedente, a justiça de jurisprudência, a justiça de verticalização. Esse é um esforço evidente da Constituição no primeiro plano e agora, de forma decisiva, clara, do Código de Processo Civil. Mas eu nos vejo, pelo menos nós, juízes mais antigos, eu nos vejo em dificuldade de aceitar, acatar e nos inserir nesse sistema por uma série de razões que eu gostaria de apresentar aqui para reflexão, para ver se vocês concordam ou não e se a gente pode chegar a algumas conclusões que nos ajudem ou não. O primeiro aspecto que eu acho relevante, pelo menos no tempo em que eu ouvi os debates, é que a reforma do Judiciário ela foi apresentada para nós junto com a reforma do Estado e com a necessidade de privatização, especialmente de privatização de vastas áreas da administração pública. Então, o que nós ouvimos é o seguinte, é que o Brasil, para se modernizar, ele precisava privatizar aquelas áreas que eram estatais, telecomunicações e daí por diante, e o mercado, para essa privatização ter sucesso, o mercado precisaria de uma justiça confiável, de uma justiça que transmitisse segurança jurídica. Então, essas duas coisas, eu acho que se associaram muito no debate. Então, era súmula vinculante, súmula impeditiva de recursos, no mesmo cenário em que se dizia que a justiça brasileira ela atrapalhava o desenvolvimento, que a justiça brasileira não colaborava com o desenvolvimento. Eu me lembro que nós resistimos muito à súmula vinculante, com o argumento que isso
não permitiria a liberdade de julgar. Nós, junto com isso, estava a criação do Conselho Nacional de Justiça. Então, nós criamos, na verdade, uma repulsa àquele movimento de reforma do judiciário que procurava valorizar a justiça de precedentes, uma justiça que tem mais a ver com o sistema da common law do que com o sistema da civil law. Nós olhamos isso com muita desconfiança durante muito tempo. Essa desconfiança, em boa parte da magistratura, ela perdura até os dias de hoje. E perdura por uma questão ideológica, e talvez nós mais antigos ainda tratemos disso, de ideologia. Acho que muita gente mais nova já não trata mais disso, é uma coisa meio antiga. Mas, de qualquer maneira, para nós, ideologicamente, sempre assustou muito. Não, o Supremo decide, o STJ decide, o TST decide, e a partir daí ninguém pode inovar, ninguém pode ter liberdade para julgar. Isso nos assustou bastante. Junto então com essa desconfiança que nós temos também uma gama enorme de maus exemplos, de baixa compreensão sistêmica, não só do juiz de primeiro grau, que em tese desobedece às decisões dos tribunais superiores, como dos próprios tribunais superiores. Hoje, a manchete do site O Globo era PT, Temer e Gilmar articulam contra a decisão do Supremo. Então, na verdade, nós temos aí o destaque de um integrante de um colegiado articulando contra a decisão do Supremo que determinou o afastamento de um senador. Nós temos, ainda em se tratando de Supremo Tribunal Federal, uma decisão colegiada de plenário com efeito que se espraiou por todo o Brasil, que é a possibilidade de execução da pena a partir da condenação em segundo grau, que está sendo, nesse momento, reiteradamente descumprida em decisões monocráticas dos próprios ministros do Supremo. É difícil dar credibilidade a um sistema em que o próprio, vamos dizer, o gerenciador máximo desse sistema, quem está no ápice desse sistema, leva uma matéria ao plenário, chega a uma decisão, diz que essa decisão tem que ser aplicada em todo o ordenamento jurídico e os próprios ministros ressalvam e começam a descumprir essa decisão. Então, é evidente que essa é uma anomalia sistêmica que faz com que todos nós passemos a refletir. Mas eu quero aqui apresentar para vocês, e depois eu até vou dar a minha opinião, mas eu quero apresentar para vocês o quanto se tem de arsenal disponível, se for conveniente, se nós considerarmos conveniente. Eu compreendo que o sistema judicial ele passa por um processo de deslegitimação. Especialmente a justiça comum de primeiro grau, a incapacidade dela resolver problemas ela é absurda. A estrutura é muito ruim, o número de processos é elevadíssimo e a resolutividade é baixíssima. Então, há uma perda de credibilidade do sistema judicial. Eu vejo que, num curto espaço de tempo, nós vamos ter que fazer uma opção, consciente ou inconsciente, nós vamos acabar fazendo uma opção entre defender aqueles princípios que nós achamos e achávamos caros, que era a liberdade de julgar, que as súmulas e os precedentes acabariam afetando a liberdade da função judicional, com prejuízo à cidadania, ou se nós vamos optar por um sistema de precedentes que, na minha visão, pode, aí a provocação do evento, reduzir, em parte, a litigiosidade. Eu vou citar aqui alguns exemplos, eu acho que para mim, talvez impressione, porque eu sou desembargador de Câmara Criminal, eu não sei o quanto também vocês têm a utilização do Código de Processo Civil, mas as hipóteses que o Código de Processo Civil colocou à disposição do juiz para fazer valer o sistema de precedentes são incríveis, na minha visão, são incríveis. Artigo 926, primeiro como princípio, né? Os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondente à sua jurisprudência dominante. Então, nós temos uma questão de princípio estimulando os tribunais a manterem a jurisprudência estável, íntegra e coerente, estimulando mais ainda os tribunais, de forma geral, a editar súmulas. Artigo 927, impositivo. Os juízes e tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculantes, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e sem julgamento
e em julgamento de recurso extraordinário especial repetitivos, os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Então, aqui nós temos a convocação para os tribunais editar a súmula e depois a imposição de que essas súmulas sejam seguidas. Acho também interessantíssimo o parágrafo 5º do artigo 927, que diz que os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida, divulgando-os preferencialmente na rede mundial de computadores. Então, na verdade, aqui também há um chamado aos tribunais para sistematizarem o seu sistema de precedentes e denunciados e, ainda mais, oferecer isso de forma organizada à consulta pela própria internet. Para o fim deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida, incidente de resolução de demandas repetitivas, recurso especial extraordinário repetitivos. Então, aqui também se procura atribuir um valor especial a esses incidentes que resolvem demandas que se repetem. E eu não sei na Justiça do Trabalho, mas nos outros segmentos da Justiça, há muitas ações que se repetem. Há muitas ações que se repetem. Acho também interessante o disposto no artigo 332, que permite ao juiz dar um fim prematuro ao processo, quando diz que nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar enunciado de súmula do STF ou do STJ, acórdão proferido pelo STF, entendimento firmado em resolução de demanda repetitiva, enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local. Então, aqui, para se ter uma ideia, o estímulo é o juiz, antes da citação da parte contrária, já terminar o processo. Tudo a verticalizar a jurisprudência, tudo a nos estimular a migrar do nosso sistema de interpretação da lei para a observância da jurisprudência posta. No artigo 489, acho interessante o dispositivo quando diz que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não se considera fundamentada deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a suspensão ou a superação do entendimento. Então, aqui, veja a que ponto chega o Código de Processo Civil, né? Diz que a decisão que contraria enunciado de súmula ela é tida como não fundamentada, a menos que ela indique em que consiste a diferença entre o caso julgado e o enunciado da súmula. Se dispensa a remessa necessária, não há recurso de ofício que seguir a súmula, então aqui também mais um dispositivo. Facilita a interposição de reclamação à parte interessada ao Ministério Público para garantir a autoridade de decisão de tribunal, garantir enunciado de súmula, garantir observância de acórdão. Ao relator, também pode negar provimento ao recurso que for contrário à súmula, de pronto, nos tribunais nós podemos, de pronto, negar provimento a recurso que for contrário à súmula, acórdão do Supremo, entendimento em incidente de resolução de demandas repetitivas. Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dá provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à súmula, acórdão, entendimento. Então, e o artigo 978 também é cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, aqui uma classificação também bastante aberta. Então, se entender que aquela decisão ela tem posições conflitantes, pode-se imediatamente instaurar esse incidente de demandas repetitivas. E outro aspecto que eu acho importante, que tem sido muito aplicado em outros segmentos da Justiça, não sei na Justiça do Trabalho, que é a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme for o caso. Então, instaurou incidente de demanda repetitiva, nenhum processo mais sobre aquele tema tramita, até que o incidente seja julgado e, a partir daí, aplicado em todas aquelas demandas que foram suspensas. Há, portanto, na minha visão, um grande convite
aos juízes para que adotem, na sua forma de julgar, o sistema de precedentes. Eu, sinceramente, acredito que, com o passar do tempo, isso vai se consolidar, mas com o passar do tempo, acho que hoje não se consolida ainda. Ontem ainda participava de uma sessão de um grupo criminal em que um desembargador dizia: não, eu não sigo, por princípio, eu não sigo nenhuma súmula do STJ, desconsidero plenamente a súmula do STJ e, portanto, ele sempre e constantemente, os julgamentos dele têm sido reformados monocraticamente no STJ. Eu acho isso uma deformação sistêmica, sem entrar no mérito se esse sistema é bom ou ruim, mas, de qualquer maneira, olhado só sob o ponto de vista do sistema, é uma deformação. Essa questão de nós não ainda darmos o valor que a Constituição e o Código esperam ao precedente, ter reflexo na litigiosidade, para mim, tem. Porque é comum que teses que não são aceitas nem pelo STJ nem pelo Supremo, elas tenham respaldo, muitas vezes, tanto em juízes de primeiro grau quanto em tribunais. E isso faz, na minha visão, seguramente, que muitas pessoas que, ainda que nós já saibamos de antecedência que mais cedo ou mais tarde, não é mais cedo, mais tarde, porque demora, mais tarde elas vão encontrar uma decisão em um tribunal superior que vai lhes negar o direito, é muito fácil chegar no escritório de advocacia e o cidadão dizer: olha, nos tribunais superiores a decisão lhe desfavorece, mas nós podemos entrar com ação porque há chance de êxito, porque juízes entendem de forma diversa, tribunais, algumas câmaras entendem de forma diversa, e isso, na minha visão, é inegavelmente um estímulo à demanda. E, a partir do momento em que nós adotássemos um sistema mais rígido de controle de jurisprudência, de incidência de jurisprudência, eu acho que esse tipo de causa, que é bastante comum, muito mais comum do que nós imaginamos, acho até que ela é meio não é propriamente sozinha a base do sistema de trabalho que está posto na área judicial, mas integra o sistema de trabalho que está posto no sistema judicial, com ainda umas outras peculiaridades. Nós temos, vocês podem ter exemplo disso na Justiça do Trabalho, eu tenho na Justiça Comum. Durante um tempo, vários advogados eles solicitavam, ajuizavam ação de exibição de documento contra companhias telefônicas, por exemplo. O cidadão diz: olha, eu não conheço exatamente as cláusulas do contrato da minha linha telefônica, então eu entro com ação para a Telefônica exibir o documento. E a Telefônica exibia o documento e era condenada a pagar os honorários ao autor da ação. Só que depois se observou que não havia nenhuma resistência por parte da Telefônica em entregar o contrato. As ações eram ajuizadas exatamente para obtenção apenas da verba honorária. O tribunal mudou a orientação e, nesses casos, passou a conceder, a determinar a exibição de documentos sem condenação em honorários. Essas ações elas deixaram de existir, elas desapareceram. Nós temos um outro aspecto também comum na justiça, que é a questão da solicitação de remédio antes de visita a qualquer posto municipal, estadual ou federal, não tem, mas municipal ou estadual. Ali, a parte ela ajuiza a demanda, muitas vezes pedindo um medicamento que existe no posto de saúde, porque o juiz concede e há condenação em honorários, há também a superação da fila, porque muitas vezes há uma fila e a pessoa tem que aguardar a sua vez de receber, e ali ela ultrapassa a fila e ainda tem a parte, recebe honorários de uma causa não resistida, porque esse medicamento seria fornecido de qualquer modo. Hoje os tribunais dizem o quê? Para entrar com ação pedindo medicamento, tem que primeiro comprovar a recusa administrativa, o que eu acho muito correto. As ações contra o INSS, as ações de recálculo da aposentadoria pelo INSS. Quem solicita administrativamente, o INSS concede. E todo mundo estava entrando em juízo para obter a correção da aposentadoria.
porque ganhava honorários e, principalmente, ganhava honorários pelos 5 anos anteriores. Então, o Supremo, julgando um caso repetitivo, disse que para entrar só se comprovar o requerimento prévio e a negativa do órgão previdenciário. Aí, novamente, nós estamos diante de ações judiciais aos milhares que não representam um litígio. O INSS já admitiu, já corrige, mas, do ponto de vista de organização do mercado de trabalho, fabricam-se essas ações que nos levam a uma grande sobrecarga. Eu, que fiz parte do movimento associativo e desconfiei muito da reforma, desconfiei muito daquele discurso que essa reforma era para inibir o judiciário de intervir na ordem econômica, que, na verdade, isso era uma busca e essa minha opinião certamente vai ser sujeita à crítica, e que era uma forma de colocar o capital para, sem nenhum controle, explorar uma sociedade de consumo pouco desenvolvida como a nossa. Hoje, sinceramente, se tivesse que optar, eu pouco tenho que optar, porque ainda tenho, na verdade, eu vou dar um exemplo gravíssimo de falta de compreensão sistêmica na área criminal. Estava esquecendo de dizer e vou dizer. Há pouco tempo atrás, o Supremo disse que o tráfico privilegiado ele não é hediondo. Isso tem um reflexo muito grande no sistema de cumprimento da pena. Os prazos para progressão são menores. Nós tínhamos um juiz em Tubarão que seguia a jurisprudência do Supremo, então o crime de tráfico privilegiado deixou de ser hediondo e os presos obtinham os benefícios mais rapidamente. E tínhamos um juiz em Criciúma que não acatava a jurisprudência do Supremo. Então, os presos de Criciúma, de Tubarão, progrediam em situação diferente dos presos de Criciúma. Uma estabilidade imensa no sistema, problemas seguidos em Criciúma, até que o juiz acabou aposentado e aí a situação se igualou. Mas isso é uma disfunção sistêmica absoluta. O Supremo já disse que não, mas o cidadão, não, eu não concordo com a jurisprudência do Supremo e eu aplico o meu entendimento com um reflexo terrível na vida real, no mundo prático. Eu quero dizer para todos vocês, com o maior respeito, que eu acho que nós devemos, se possível, tirar o máximo proveito do sistema de precedentes. Eu acho que no Brasil tem tanta causa que não vai faltar espaço para nós exercitarmos a nossa liberdade de julgar e a nossa criatividade. Tem tanto processo que não vai faltar. Mas se nós pudermos eliminar pelo menos o que é igual, já vai ser um grande serviço. Então, eu hoje já tive preconceito em relação a isso, não tenho mais. Hoje procuro e defendo que se tenha uma visão sistêmica, defendo que nós procuremos implantar na plenitude essas capacidades, essas potencialidades que o Código de Processo Civil nos deu, para que nós possamos reduzir por esse ângulo, o número de ações. Eu soube há pouco que a palestra anterior foi proferida por uma juíza canadense, acho que juíza da Corte de Apelação, né? E ela revelou aqui alguma coisa que já me horrorizou e que hoje já me encanta também. Eu acho que no Brasil a gente tem, acho que de maneira geral, todo ser humano tem resistência à mudança. Nós, no Brasil, além da nossa resistência à mudança natural do ser humano, nós ainda temos resistência a mudar o que não dá certo. Também. Nós somos muito apegados a coisas que nitidamente não dão certo. E nós temos, nesse ponto, uma análise, eu acho, claro, isso provavelmente não se aplica à Justiça do Trabalho, mas aos demais ramos sim. Nós temos o Estado como polo passivo e ativo de um número inacreditável de demandas. Eu hoje sou favorável à instância administrativa para a cobrança tributária. Totalmente, não há possibilidade. O nosso sistema atual de cobrança judicial de tributos, de discussão judicial tributária, ela não funciona, não tem mais condição. Nós temos varas com 120 mil processos de execução fiscal, com absolutamente sem a menor condição de administrar. Então, claro que vai muito contra tudo que nós pregamos, mas eu não veria mal nenhum
Até para fazer, para não dizer que a gente tem condição de renunciar a tudo que não funciona, eu também, para não renunciar a tudo que não funciona, acho até que a gente poderia dizer que, em caso de embargos, aí sim, fosse para juízo. Mas eu acho que até não. Acho que a França, essa jurisdição é tributária, esse ramo do direito é administrativo, quer dizer, em vários países isso é administrativo e funciona muito bem. Nós tiraríamos do sistema judicial milhões e milhões e milhões de ação. Milhões de ação. As várias execuções fiscais, o número das justiças estaduais, ele sem as ações movidas pelo Estado e contra o Estado, ele cai vertiginosamente para níveis civilizados. Então, eu, que já tive muita aversão a isso, não tenho mais. Lamento ainda a dizer que, se eventualmente eu fosse chefe do Executivo Municipal, Federal ou Estadual, eu daria uma recomendação expressa para todos os órgãos de defesa do Estado para recorrer de tudo e deixar tudo se judicializar, o máximo possível. Inacreditavelmente, essa, do ponto de vista individual, é a decisão correta, se a gente não colocar nenhum juízo ético nessa decisão. Primeiro, porque, seguramente, eu posso, como governante, produzir uma ilegalidade com a mais absoluta segurança de que eu não vou responder por essa irregularidade. Eu não vou pagar. Isso é garantido. Primeiro, porque a ação vai demorar. Segundo, porque, se por acaso eu for condenado, eu vou mandar essa dívida para um sistema de precatório que, dentre outras coisas, é muito mais barato para cumprir a obrigação do que se eu tivesse que pagar diretamente ao credor. Então, é uma vantagem extrema que estimula absurdamente o Estado a demandar. Para ter uma ideia, tenta-se agora, os municípios, eles ajuizam, a lei de responsabilidade fiscal exige que o município ajuize o débito tributário pendente, sob pena de responsabilidade criminal do prefeito. Já se estudou, já se fixou que um processo mais simples que existe, ele não custa menos de R$ 2.500. E na justiça comum, eles fizeram um levantamento que 70% dos créditos tributários ajuizados pelo Executivo tem valor inferior a R$ 2.000. Então, isso é de uma irracionalidade extrema. Quer dizer, o município, ele aciona um setor do Estado que gasta mais para tentar cobrar, porque não consegue, do que ele tem a receber se, por acaso, a ação terminasse exitosamente. Não termina. Então, é absolutamente irracional, mas o sistema exige que isso aconteça. Eu não tenho dúvida nenhuma em lançar aqui a ideia de que nós deveríamos ter dualidade de jurisdição com a implantação de uma instância administrativa para a cobrança desses passivos. Um outro e último aspecto para eu abordar, quando nós tivemos receio de que o capital, para se instalar no Brasil, queria garantias de uma justiça dócil, de uma justiça que não atrapalhasse seus investimentos, nós pensávamos, especialmente nós pensávamos nesses bens de consumo de massa, que são contratos bancários, telefonia, água, luz. Esses são bens que nós somos obrigados a consumir. Quando nós vimos a estruturação do nosso sistema, nós, em alguma escala, se disse, não, mas esses setores, eles vão funcionar e não vão, ao contrário do que aconteceu, porque são os maiores, pelo menos nos estudos que têm sido publicados, são os maiores litigantes, são as partes que mais ocupam, e ocupam de forma absolutamente desproporcional o sistema de justiça brasileiro, são essas telefônicas, sistema bancário especialmente. É um inacreditável número de demandas que existem envolvendo esses segmentos do mercado. Mas nos disseram o seguinte, não, mas esses segmentos eles vão atuar sob controle de agências reguladoras. Essa experiência de agência reguladora, ela não funcionou no Brasil por duas razões principais. Primeiro, porque os poderes dados às agências reguladoras são
inferiores aos poderes dados às agências reguladoras americanas. Então, a capacidade de intervenção é menor. E segundo, como todos nós já sabemos, houve a apropriação dessas agências reguladoras pela própria poder econômico e político. Então, essas agências reguladoras, hoje, elas são protetoras de preço, elas são, na verdade, agenciadoras dos interesses dessas áreas de mercado. Isso faz com que não haja normatização repressora, punitiva, de multa suficiente para inibir práticas comerciais e contratuais que sejam ilícitas. Eu quero destacar aqui, então, assim, o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que agências bancárias e empresas de telefonia, empresas de energia elétrica, empresas de água, elas continuam cometendo as mesmas irregularidades contratuais que cometiam há tempos, que já foram refutadas em primeira, segunda, no Brasil vamos falar em terceira e quarta instância. Não há mais dúvida judicial, por exemplo, que os bancos não podem cobrar comissão de permanência. Mas as pessoas que forem ao banco contratar um empréstimo, boa parte delas vai ter no seu contrato uma comissão de permanência. Isso, evidentemente, mais cedo ou mais tarde, acaba fazendo com que a pessoa vá a juízo tirar esse acréscimo do seu contrato. Mas isso acontece aos milhões. Então, é incrível, incrível. Não há nenhuma questão judicial a respeito disso, está estabelecido em todos os ambientes judiciais possíveis que essa cobrança é indevida, mas ela continua acontecendo. Contratação de linha telefônica só pelo telefone, sem apresentação de documento, que gera processo e dano moral, continua acontecendo. E não há possibilidade das empresas repetirem essa prática comercial, a menos que contem com o mau funcionamento da justiça. Quero dizer aqui que existe um exemplo que é uma exceção a isso, que, na minha visão, está em perspectiva de acontecer de novo, e que poderia ser um caminho. Eu sei que a conciliação é uma esperança permanente na vida da justiça do trabalho. Na nossa são os juizados especiais e a informatização. Eu estou na justiça desde 1989, agora o juizado especial vai destravar a justiça. E nós já tivemos juizado especial civil, criminal de pequenas causas, e não diminui o número de processos, só aumenta. Tem tanto processo no juizado especial quanto tem na justiça comum e não para de aumentar. E a gente fica, não, então agora a informatização vai resolver. Também não resolve. Eu digo sempre, a informatização é a forma que a parte tem de saber em 10 segundos que o processo dele não anda 3 anos. Né? Mais ou menos isso. Então, mas de qualquer maneira, houve um caso concreto que eu acho que talvez seja o caminho para nós, que seria não mais a conciliação individual, mas a conciliação institucional. Aconteceu um episódio o presidente do Supremo era o ministro Marco Aurélio. 75% dos recursos que existiam no Supremo Tribunal Federal, 75% dos recursos eram recursos ajuizados pela Caixa Econômica Federal contra a correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O Supremo decidiu que tinha que corrigir, mas a Caixa Econômica Federal não corrigia. Então, como a matéria tinha índole constitucional, cada parte que queria a correção do seu saldo tinha que recorrer à Justiça, e a Caixa Econômica Federal, porque a matéria tinha conteúdo constitucional, levava os processos até o Supremo. Houve uma reunião entre o Supremo, a AGU e a Advocacia da Caixa Econômica Federal, e em 2002 se firmou um acordo, e a Caixa Econômica Federal parou de recorrer dessas ações e passou ela mesma a fazer a correção desse saldo. A Caixa Econômica Federal era, com sobra absoluta, a número 1 em termos de processo no Supremo Tribunal Federal. Caiu para a 8ª posição. E 75% dos processos, dos recursos que estavam no Supremo, acabaram com essa conciliação que eu chamo de conciliação institucional. Agora, era para ter sido concluído em setembro, vão tentar concluir em outubro. Existe uma questão de perda de rendimento da caderneta de poupança, que tem ajuizadas milhões de ações. Todo mundo que tinha uma caderneta de poupança entrou com boa parte, milhões de brasileiros entraram com uma ação
para ganhar uma correção que foi suprimida pelos bancos num certo período, provavelmente plano Collor ou coisa do que o vale. E essa matéria ela também já foi esgotada judicialmente, já se estabeleceu que é devido esse valor. E tem ocorrido reuniões, e a última delas no Banco Central, e eu acho que esse é um modelo para nós seguirmos, FEBRABAN, IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, AGU e Banco Central, para fazer um acordo entre essas partes, estabelecer um percentual de correção. E, se isso se concretizar em outubro, como está esperando, isso vai também tirar do nosso sistema milhões e milhões de ação. Então, no nosso caso, eu não sei no de vocês, no nosso caso, a conciliação individual, ela dá resultado muito precário, muito pequeno. Eu me animaria mais hoje a participar de um movimento nacional, porque as grandes empresas, eles reclamam do custo judiciário. Mas eles nessa discussão de custo judiciário, não aparece que boa parte do sistema judicial ele está ocupado exatamente por essas empresas que reclamam do custo judicial. São elas que ocupam, na minha visão, indevidamente, boa parte do sistema. São os maiores litigantes. Em Santa Catarina, o maior litigante na esfera ativa é uma telefônica, é um banco, e na esfera passiva é o Serasa. Então, todos os dois relacionados a esses temas de dívida e contratos bancários. Eu hoje sou muito mais crente em que o Judiciário poderia ter uma posição de fazer conciliações institucionais, e eu aí não sei se isso se aplicaria à Justiça do Trabalho, eu não sei se há, em momento de demissão de grande empresa, se há possibilidade disso ou não, quer dizer, fazer um acordo. Mas, no caso da Justiça Comum, em que há demandas de massa, eu não tenho dúvida alguma que poderia haver esse acordo para desobstruir, retirar do sistema judicial esses milhões de ações que, na verdade, para mim, evidenciam uma prática de comércio. Existe uma discussão muito grande se essas demandas judiciais não estão precificadas, e segundo consta, estão. Tanto as companhias telefônicas quanto o sistema bancário já precificaram essas demandas judiciais nos contratos. Até porque já há uma tarifação de dano moral hoje em relação à inscrição indevida, a questão de corte de água. Então, é possível as companhias estabelecerem o quanto custa isso judicialmente, inserir na tarifa e, a partir daí, não se preocupar mais que isso se transforme em milhares e milhões de ação. Eu acho que seria, da mesma forma que se estabelecem, de vez em quando, pactos para resolver problemas da administração pública. Eu tive até a oportunidade, por uma ocasião, de encontrar com o ministro Toffoli, que vai ser o próximo presidente do Supremo, e dizer a ele que eu acho que existe um papel para o Supremo exercer nessa área de chamar essas empresas que são as grandes ocupantes do sistema judicial brasileiro, com, na maioria das vezes, falsas demandas, para tentar construir um grande acordo que diminuísse o número de ação e nos deixasse com uma justiça mais funcional. Também chamo a atenção aqui que o Ministério Público, que tem prestado um serviço relevantíssimo para nós na área penal, na área da improbidade administrativa, na área ambiental, tem se animado pouco, na minha visão, a coibir essas práticas que são práticas de consumo de massa ilegais. Eu não vejo nenhuma dificuldade em uma ação civil pública para obrigar, por exemplo, que todas as instituições bancárias do Brasil excluam dos seus contratos a comissão de permanência. Matéria já julgada, já sem possibilidade de recurso. Não vejo impedimento a que o Ministério Público também contribuísse para a desobstrução da justiça, vedando ilegalidades que são cometidas por segmentos, por setores da economia brasileira. E, para não cansar mais do que eu já cansei, encaminho aqui duas outras situações. Todo mundo fala sobre a essencialidade do sistema de justiça. Todo mundo, no discurso, todo mundo fala disso. E todos nós concordamos, eu concordo também.
E se faz até, também, na minha visão, até com justa razão, um paralelo entre o sistema judicial e o sistema de saúde. Os dois são tidos como essenciais à vida digna, à vida do ser humano. Eu tenho pensado, eu tenho visto uma ocupação tão indevida, tão predatória do sistema judicial por esses segmentos de mercado que fazem das demandas judiciais uma forma de obter sucesso, que eu, assim como se fez com o cigarro, que tem o IPI mais caro, porque a comercialização do cigarro leva as pessoas a usarem o sistema de saúde com mais intensidade, assim como se fez com o IPTU, que quem tem um terreno construído paga menos do que quem tem um terreno não edificado e que não é cuidado e não é limpo, por exemplo, essas distinções que eu considero distinções apropriadas, eu também penso que nós devemos, e no âmbito dos Estados, da Justiça do Estado, talvez haja a possibilidade de fazer isso, inclusive, administrativamente, uma vez que o regimento de custas é atribuição do próprio tribunal, eu me animo muito a dizer que nós devíamos pensar numa sobretaxa judicial para esses segmentos que litigam demais. Da mesma forma que as pessoas adoecem muito porque fumam, e por isso o cigarro custa mais caro, eu me animo a dizer que essas empresas que têm como utilização do judiciário, e isso se dá num grau de 30%, tem a estrutura judiciária catarinense, 30% dela está posta à disposição dessas empresas para fazer uma política, na minha visão, de mercado, para fazer uma política econômica benéfica. Eu me animo a dizer que nós deveríamos pensar também numa sobretaxa que punisse economicamente e, principalmente, punisse simbolicamente, porque eu considero esse hoje uma das mais indevidas utilizações e desnecessárias e inúteis utilização de um sistema judicial que não tem aí espaço, sim, para resolver a demanda real, que é a demanda em que o cidadão necessita realmente de um provimento para resolver uma dúvida, ou uma injustiça, ou para resolver uma situação assim. Eu, com essa ideia última que eu pretendo colocar em discussão no tribunal, inclusive, seria uma condenação moral e econômica dessas empresas que criticam tanto o custo judiciário, há tanto estudo a dizer que nós custamos tão caro para o país, e esses estudos, infelizmente, não incluem o quanto do nosso sistema é utilizado por elas e por esses segmentos. Eu concluo aqui pedindo desculpas a vocês, porque, como eu não sou da área, eu não tenho da área trabalhista, eu não tenho, talvez aqui, o direito comparado seja o direito da Justiça do Trabalho comparado com o da Justiça Comum, porque eu não tenho elementos para trazer do direito comparado trabalhista de outros países. Então, a minha visão é essa. Mas, de qualquer maneira, são os argumentos que me angustiam, que me fazem ver que a justiça de primeiro grau, pelo menos a justiça comum, está perto do caos absoluto e que nós não encontramos ainda, na minha visão, uma forma de reagir como poder e instituição a fazer frente a essa grita, essa reclamação e essa crítica tão contundente a respeito do nosso trabalho. Eu acho que essa crítica, eu recebo bem, a crítica ela é construtiva, mas eu gostaria que fossem colocados à mesa todos os elementos, não parcialmente os elementos que compõem a crise do judiciário. Penso que nós podemos dar uma colaboração, se nós entendermos assim, fazendo valer o sistema de precedentes, que a médio prazo pode reduzir o número de processos, mas penso também que é a hora de colocar outros elementos à mesa e mostrar que exatamente por não funcionar é que o sistema acaba sendo utilizado. São essas as colaborações que eu tinha a trazer, mais uma vez pedindo desculpa por não ser da área nem acadêmica e também não ser da área trabalhista, e o agradecimento pela oportunidade e pelo espaço aqui. Obrigado. Nós temos ainda um pequeno espaço para perguntas, então, já de plano, eu abro a palavra para os colegas que, eventualmente, gostariam de fazer algum questionamento. Desembargador, obrigado pelas ponderações.
até porque, proveniente de um colega de outro ramo do Poder Judiciário, permite que possamos fazer alguns comparativos, né, com a Justiça do Trabalho. Apenas para elucidar minha pergunta e melhor posicioná-lo para que possa respondê-la, na lei trabalhista vigente atualmente, a uniformização da jurisprudência nos tribunais regionais do trabalho é feita através do chamado IUJ, Incidente de Uniformização de Jurisprudência, que é obrigatório. E que, no dia 11 de novembro, em razão da reforma trabalhista, esse IUJ deixa de existir no mundo jurídico trabalhista laboral, em razão da revogação dos parágrafos 3º a 6º do artigo 896 da CLT. E nós teremos daí também na Justiça do Trabalho essa uniformização no âmbito dos TRTs, através do expediente do CPC vigente, que é o IRDR, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, que tem um trâmite totalmente diferente do nosso IUJ. Apenas para que o desembargador tenha a noção, hoje, instaurado o IUJ, o regional emite uma súmula ou uma TJP, tese jurídica prevalecente, quando do julgamento do incidente pelo pleno do tribunal. E não há recurso para a instância superior, até porque o objetivo é uniformizar a jurisprudência no âmbito local, estadual apenas. Ao contrário do IRDR, que cabe recurso próprio, recurso especial lá na Justiça Estadual, e que passa a ser o instrumento uniformizador na Justiça do Trabalho a partir do dia 11 de novembro, em razão da nova legislação. O meu questionamento em razão da previsão que existe no CPC, da instauração do IRDR, e até pontuado na sua exposição, de regra, ocorre a concessão de liminar e a suspensão de todos os processos no Estado ou na região. E é possível também, por previsão expressa do CPC, que qualquer outro autor que tenha idêntico assunto veiculado no seu processo, requeira ao órgão competente, à instância superior competente para conhecer daquele recurso, o STJ, para nós, o TST, que aquela suspensão estadual seja espraiada nacionalmente. E todos ficam aguardando aquela decisão local. E a previsão do CPC é no sentido de, se não houver recurso daquela decisão, no nosso caso é recurso de revista, na Justiça Estadual é recurso especial, aquela decisão vincula, e vincula só aquele regional, e vincula também os juízes de primeiro grau, porque está no rol do artigo 927 como precedente obrigatório, aquele que decorre de IRDR. Na sua visão, houve alguma falha do legislador ao não ter previsto um recurso de reexame necessário quando instaurado o IRDR e havendo esse requerimento no STJ de suspensão nacional, porque ficam todos aguardando, de regra por 1 ano, que é o prazo máximo para julgamento, que pode ser prorrogado, e se não houver um recurso à instância superior, todos ficam sem a solução que estavam a aguardar, com a possibilidade daí de instaurar IRDR em outro estado, suspender de novo e depois não ter recurso. Não sei se na Justiça Estadual se já tiveram esse problema, a meu sentir uma deficiência que parece que há na legislação processual, que todos ficam aguardando, talvez, para nada. O que nós temos, o que eu já vi, além da Câmara Criminal, eu integro também o órgão especial do tribunal. Nós temos recusado algumas instaurações de ANDR exatamente pelo prejuízo que poderia causar a suspensão de milhares e milhares de processos que reclamam provimento urgente. Não tem dúvida, e isso, na minha visão, ele tem que ser muito bem ponderado, porque, senão, a emenda pode sair pior do que o soneto, quer dizer, pode prejudicar, e para nós, não ocorre essa hipótese de instaurações simultâneas em estados diferentes com a permanência da suspensão, né? Que foi isso que eu entendi, né? Que resolve num estado, se instaura em outro, suspende lá e suspende o Brasil todo, é isso? Não, é um pouquinho diferente, desembargador. Digamos, aqui no Estado, há um IRDR com determinação para a suspensão de toda a matéria afetada no âmbito. Há um outro processo em outra unidade da Federação
em que a parte daquele processo requer a instância superior, no caso de vocês o STJ, no nosso vai ser o TST, para que aquela suspensão seja espraiada para o país todo. E a previsão do CPC é que, se não houver recurso daquela decisão local, ela vincula só aquele Estado. E todos os outros ficaram aguardando, como eu disse, em princípio, talvez para nada. Daí a razão da minha pergunta. Houve uma falha do legislador nesse sentido? Vocês já enfrentaram essa situação? Não enfrentamos, e eu acredito que deva ter havido uma falha. Eu acho que essa hipótese ela não foi previamente imaginada. E imagino, embora o artigo seja impositivo, eu acho que vai ser no temperamento da aplicação, da suspensão ou não, imagino que na última sessão nossa do órgão especial, alguém já disse, não, então vamos instaurar o IR10 sem suspensão dos processos, porque nós somos bons nisso, né? Então, alguém já disse, não, vamos instaurar, mas sem suspensão dos processos. Aí discutiu, aí resolvemos não instaurar, porque achamos que não era possível instaurar sem suspender o andamento dos processos. Mas, dependendo do direito que está em julgamento, pode haver um prejuízo real e concreto, realmente, à parte que pode aguardar, e no caso aqui, ainda com essa circunstância de poder se espraiar para o Brasil inteiro e sem ter recurso, acho que a falha do legislador a ser corrigida. Acho que a falha a ser corrigida. Nesse caso específico, para a Justiça Estadual, mais difícil ocorrer, mas por uma diferença de visão, mas acho que, do ponto de vista legal, a falha existe mesmo. E até vou, na medida do possível, com as pessoas que eu conversar de tribunais superiores, a gente teve um evento recente com o ministro do STJ, vou transmitir essa preocupação que é real e pode gerar prejuízos realmente irreparáveis. Parabéns pelo raciocínio aí. Bem, nós vamos aqui ao encontro do almoço, né? Então, as palavras de encerramento bastante breves. Eu gostaria de destacar que a apresentação inicial do desembargador Rodrigo Colasso nada mais revela do que a constatação de um trabalho e a admiração de um perfil. Nesses termos, desembargador Rodrigo, eu torço e espero que seja presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, junto com a desembargadora Mari Migliorini, e que possam, juntos, fazer essa gestão de capacitação, de capacidade de percepção dos problemas e de modificação das realidades. Eu não tenho dúvidas de que nós caminhamos para uma deslegitimação do judiciário enquanto órgão de Estado encarregado da prestação jurisdicional. As críticas que a gente sofre, embora muitas vezes não gostemos e nos ofendam, em grande parte têm um fundo de realidade. E é preciso que a gente faça essa reflexão. Existem soluções interessantes a partir de gargalos que são verificados, que são pontuados e estão dentro daquilo que nós conhecemos. Então, parte de nós essa capacidade de nos aperceber e, de algumas coisas, até de ter a percepção mais aberta. Acho que nós não nos falamos durante os últimos 10 anos, e acho que evoluímos mais ou menos da mesma forma. Aquilo que anteriormente nós combatíamos como a súmula vinculante, o engessamento, nossa, foi o nosso discurso durante anos, que isso iria engessar o judiciário. Nós estivemos no Canadá, não foi na Inglaterra, na verdade foi a palestra do ministro Barroso, foi acho que Stirling, na Escócia. Acho que foi na Escócia, falando sobre precedentes. Foi aplaudido, ovacionado, e se fosse há 20 anos atrás, ele teria sido apedrejado. Então, isso também revela a nossa capacidade de um aprofundamento e um questionamento a respeito de concepções fechadas que nós tínhamos. Essas e outras tantas, assim como foi sugerido aqui a questão da conciliação em nível institucional, eu acho que é uma solução fantástica, desembargadora Mari, para que o Tribunal de Santa Catarina tenha aqui, na pessoa do desembargador Amarildo, um grande interlocutor de causas coletivas, é uma liderança local que tem uma atuação fantástica em Santa Catarina e certamente tem um potencial enorme para se aproveitar junto aí com a gestão, e outros tantos colegas com o manancial de construções que, a partir da escola judicial, a partir de uma percepção coletiva com a instituição, possam trazer uma mudança, se não for de realidade,
que seja de cenários pontuais que nos legitimem, que nos credenciem e que nos coloquem na discussão da concretude da realidade. Eu acho que, talvez, para o Judiciário, o que esteja no final, em modelo de esgotamento, seja a era da retórica. E aí nós precisamos arregaçar as mangas para, concretamente, traçar um novo panorama. Com essas palavras, eu encerro, entrego antes apenas o certificado ao desembargador Rodrigo Colasso, agradecendo calorosamente a contribuição aqui conosco e aos colegas pela participação e pelo carinho aí da presença de todos. E, com isso, fica um muito bom dia a todos em prosseguimento.